Olá, pastor Evaldo, tudo bem? Tudo bem? Nós gostaríamos de fazer uma pergunta aí para o senhor. Nós gostaríamos que o senhor explicasse sobre a diferença entre cristianismo e evangelho. Bem, a diferença entre cristianismo e evangelho é muito simples entender a diferença, porque quando se fala em evangelho, as pessoas logo associam o evangelho ao clero, aos pastores, às igrejas. E na verdade isso não tem nada a ver com o evangelho. Na verdade eu posso dizer que isso é um estelionato, o que o cristianismo fez contra o evangelho. Talvez o maior estelionato que já aconteceu no meio da humanidade. Porque o cristianismo se apropriou dos termos, das nomenclaturas e construíram algo que não tem nada a ver com Jesus, mas leva o nome de Jesus. A palavra evangelho, que vem de evangelion, significa boas novas. E que boas novas são essas? Boa nova é que Deus está em Cristo reconciliando o homem com Ele. E o cristianismo se apropriou disso e construiu um Jesus que na verdade é um ídolo. Construíram um Jesus de ídolo, de paganismo. Foi justamente isso que o cristianismo fez contra o evangelho. E para você entender isso é muito simples. Meu nome é Evaldo, mas eu não sou o meu nome. O meu nome vem do latim, e a palavra Evaldo significa aquele que governa por leis ou forte da lei. Mas cada Evaldo traz um significado a esse nome. Se você disser por aí que tem um Evaldo, que é baixinho igual a mim, gordinho igual eu sou, moreno, que tem o mesmo nome que eu, mas prega o que eu não prego, faz na vida dele as coisas que eu não faço, esse Evaldo a qual você está falando não sou eu. Você está falando de um estelionatário, de um enganador, e foi justamente isso que o cristianismo fez contra o evangelho de Jesus. Usa-se a terminologia inteira, o nome de Jesus para tudo, nos cultos, nos ritos, nas igrejas, mas descrevem outra pessoa. Não se descreve Jesus nunca as pessoas, somente o nome Jesus. E isso é muito simples, porque esse Jesus que nós vemos sendo pregado nas igrejas, sendo vendido nas igrejas por aí, ele já foi reciclado por todos os governadores depois de Constantino, por todos os papas católicos, por todas as maneiras de mandinga, de espiritualidade, de governo do período medieval, do Império das Trevas. Já foi americanizado por todas as vontades de receber barganha, dinheiro, crença, isso tudo num pacote só. E as pessoas se apropriaram desse Jesus que foi sendo reciclado durante esses 1.700 anos de existência e construíram esse Jesus que está sendo vendido por aí. É muito simples você fazer a diferença entre o cristianismo e o evangelho quando você começa a ler os evangelhos. Vai lá na Bíblia, e não tem aquela Bíblia melhor que a outra, não tem a tradução melhor que a outra. Qualquer tradução, pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João, começa a ler e começa a ver quem é Jesus, com quem ele se solidarizava, com quem ele não se solidarizava, que geralmente eram aqueles que se achavam donos das intenções divinas na terra, esses receberam um pouco a solidariedade de Jesus. Você começa a ver com quem Jesus andava, com quem ele comia, com quem ele falava. Cada gesto que Jesus tinha é a vontade de Deus em ação. E você começa a comparar o Jesus dos evangelhos com esse Jesus que está sendo vendido nas igrejas evangélicas. Começa a comparar. E veja se tem alguma semelhança, por menor que seja, alguma semelhança com Jesus que está sendo pregado por aí. Se tiver, eu reconheço o meu engano. Mas se for uma mudança radical,
é porque estão falando de outra pessoa que não é Jesus. Construíram um outro Jesus. Se nos evangelhos você encontra Jesus abraçando os marginais, enquanto nas igrejas os marginais estão sendo desprezados, é porque falsificaram Jesus. Você nunca vai encontrar Jesus chegando para as pessoas e falando assim: olha, para você ser salvo, é necessário você fazer uma doação. Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, ele queria simplesmente delas a fé. Era única e simplesmente a fé que ele pedia delas. E em muitos cultos você chega, as pessoas apresentam Jesus que vira para as pessoas e fala assim: olha, para você ser salvo, você tem que tirar todo o dinheiro que está no seu bolso e trazer aqui no gasofilácio e dar a sua oferta. E aí Deus vai te abençoar. Isso é barganha, isso é mentira, isso é diabólico e não é de Deus. Porque Jesus só quer a sua fé. É simplesmente isso. E aí começa aqueles ritos, aquelas barganhas com Deus, onde as pessoas dizem: olha, muitas vezes em orações, eles acreditam que se eles derem o dízimo, as ofertas, Deus vai retribuí-los, dando troca a eles. Isso não faz parte do Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho. É cristianismo puro. E cristianismo e Evangelho andam em horizontes totalmente diferentes. Porque o Evangelho é repartir-se, é amor, é bondade, é misericórdia, é a manifestação viva do que Jesus foi e o que nós podemos ser sendo igual a Ele, sendo semelhantes a Ele. Por isso a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Porque a vontade de Deus é nos fazer igual a Jesus. Por isso ele deixou Jesus como exemplo. Jesus veio à terra, o próprio Deus se despiu e Jesus é o verbo, é a palavra que se encarnou. Ele pulou das páginas da Bíblia e se materializou no meio de nós. Então basta nós sermos iguais a Jesus. Então você vai ver a diferença entre o cristianismo e o evangelho lendo os evangelhos. Vai lendo com toda a simplicidade do teu coração. Você vai lendo e vai se permitindo ser transformado pela renovação do seu entendimento. E você vai ver que esse Jesus que está sendo vendido nas igrejas, principalmente evangélicas, você vai ver que esse Jesus que está aí é uma mentira, não tem nada a ver com Jesus dos evangelhos. Porque o Jesus dos evangelhos é amor, é compaixão, é repartir-se, é dar-se, é bondade. Não é essa barganha, essa bagunça, essa baderna que está por aí. Simplesmente isso. E aí você vê a diferença.